Fala rapaz, Stefinho aqui. Só para avisar que esse é um vídeo com o JM Trevisan da Jambô Editora falando um pouquinho sobre o relançamento, o retorno da Jambô às bancas virtuais. E foi um papo muito legal, eu meio que conversei com ele antes de gravar o vídeo, ele me respondeu algumas perguntas mais específicas que eu quis fazer. Eu evitei perguntas mais óbvias que já teriam sido feitas, então vou deixar linkado a entrevista que a Nina Hobbit fez lá no Garotas Geeks, tá muito legal. Então, acho que é isso, aproveita aí e vê o retorno da Dragon Brasil. Eu acho bem foda, porque é um negócio que a gente não esperava, na verdade, entendeu? Tipo, normalmente você fala, quando é aquela de quem recebe o Oscar, saca? Tipo, eu não esperava receber esse prêmio, tipo, não é nesse sentido. É no sentido de que a gente não imaginava voltar a fazer a Dragon Brasil de jeito nenhum, em hipótese alguma. A gente passou anos falando pra todo mundo que a Dragon não ia voltar nunca e etc. E a gente realmente estava falando a verdade, assim, a gente não tava escondendo o jogo. O que aconteceu foi, tipo, quase um acidente, assim. Não é um acidente, porque é foda, quando você fala acidente, você tá diminuindo sua própria capacidade, a gente nunca fez isso e não vamos começar a fazer agora, sabe? A gente sempre teve uma perícia grande de enxergar as oportunidades certas, entendeu? Foi assim com a própria Dragão, quando o Caçaro resolveu fazer. Foi assim com Tormenta, a gente resolveu fazer Tormenta num período em que só existia o GURPS Fantasy como cenário, que era uma merda. E a Abril tinha acabado de largar o AD&D, e aí, tipo assim, tinha feito uma tiragem enorme dos livros básicos, e aí você tinha um monte de gente com... um monte de jogador com um livro básico de AD&D encostado, sem ter o que fazer, porque não tinha cenário pra jogar. Então esse lance da Dragão foi muito isso, cara. Tipo, a gente teve toda a história do Stranger Things e tal. E aí uma vez repercutida a edição 112, a mini edição de volta que a gente fez, a gente viu que era um público muito grande, entendeu? Tem a parte coração, que é poder trazer de volta a revista, que a gente saiu sem querer ter saído, em circunstâncias bem ruins, com circunstâncias muito piores na sequência, e ter a chance de arrumar isso é uma puta chance, mas ao mesmo tempo existe uma questão profissional de que existe um público grande querendo o produto e a gente tem o produto, a gente pode oferecer o produto. Eu não imaginava que eu seria o editor executivo da revista. Então quando a gente começou a discutir a volta, um dos lances foi que eu fiz sozinho a Dragão do Stranger Things, eu diagramei sozinho. Aliás, eu não escrevi sozinho, quem escreveu foi o Bruno Schlatter e o David de Benedetto. Mas eu diagramei tudo, enfim. E aí eu vi que eu conseguia fazer, porque eu fiz aquilo numa tarde praticamente. Então a gente viu que dava pra fazer, porque o Caçaro hoje em dia não tem condições de fazer tudo isso sozinho e tal. E aí a gente foi analisando a situação e resolveu que seria meio burro a gente não fazer. A base é a mesma, entendeu? Tem pergaminhos leitores. Nessa primeira edição, na 113, não tem lendas lendárias, porque a gente está aguardando a galera mandar. Dicas de mestre, adaptação, todas essas coisas tem. E aí tem uma vantagem, porque quando a Dragon acabou, a gente criou a Dragon Slayer. A gente ficou só um tempo na Dragon Slayer. Depois quem assumiu a Dragon Slayer foi o Guilherme Deiswald, o Gustavo Brauner e o Leonel Caldela. E eles tocaram a Dragon Slayer até a edição 40. E eles estão na nossa equipe hoje. Então a gente tem os editores da revista que mais durou e da segunda revista que mais durou. Mas aí ao mesmo tempo que a gente vai ter as sessões antigas, tal, essa coisa, notícias do Bado, etc. A gente saiu da Dragão há 10 anos, há 11 anos. Então, nem que a gente queira escrever as mesmas coisas, a gente não vai conseguir escrever as mesmas coisas, ainda bem. Então tipo, são as mesmas sessões, o mesmo clima, mas escritos por caras 11 anos mais experientes, num mundo diferente, um mundo que, né, tipo, tem um monte de particularidades aí que a gente vai ter, que a gente já vem se adaptando já faz um tempo. Então, não deixa de ser uma coisa nova, mesmo que a gente aborde, inclusive, assuntos que a gente já abordou há 15 anos atrás.
A hora que você receber a Dragão Brasil, você vai ver que ela é muito familiar, assim. Você viu 2 páginas que eu te mostrei, ela tem a cara da Dragão, mas ao mesmo tempo não é a mesma Dragão. A gente está usando um formato widescreen, a gente está fazendo em 1920 por 1080, que é o padrão de HD. Ou seja, tipo assim, a gente fez uma tipologia que você não precisa dar zoom, você não precisa dar scroll, então ela vai ocupar seu monitor inteiro e você vai ler de boa, assim. Se não fosse digital, a revista não existiria, a gente não tem a menor condição de voltar com uma revista impressa, não há mais espaço para revista de nicho na banca de jornal, a própria banca de jornal está perdendo espaço. Tipo, eu não acho que os livros vão acabar nunca, mas o periódico impresso, ele corre sérios riscos, a não ser os de grandes editoras, assim. Então, para começo de conversa, se não fosse formato digital, a revista jamais voltaria, assim. E aí você tem a particularidade de poder colocar quantas páginas você quiser, porque embora você tenha o custo do cara que escreve, você não tem o custo da quantidade de papel a mais se eu resolver colocar 10 páginas a mais na edição. Então a gente se reserva o direito de, assim, a gente prometeu uma quantidade mínima de páginas e a gente vai obedecer a isso. Mas se a gente tiver uma matéria que esteja muito legal e esteja maior do que a gente esperava, a gente provavelmente vai publicar ela mesmo assim, porque a gente pode se dar o luxo de usar essas páginas extras sem prejuízo. Você tem a possibilidade de links, entendeu? Então, tipo, se eu cito um livro no Notícias do Bado, tipo, saiu um livro da editora tal, não sei o que, você pode comprar no site, você clica no site, na notícia, e você já vai pro site da editora e pode comprar na hora, entendeu? Então, isso são facilidades, tipo assim, link para vídeo. Se a gente citar um vídeo, a gente coloca um link, você clica, ele já abre em outra aba no YouTube para você assistir, entendeu? Então, essas são as aplicações mais assim, evidentes pra gente, assim, no momento. Isso é coisa que a gente já vai ter na edição 113, mas a tendência é que a gente vai aprendendo no futuro e, de repente, incluindo mais coisas, se a gente tiver ideias legais. Se você quiser assinar a Dragão Brasil, lembrando que é um serviço a gente usa um serviço de financiamento coletivo recorrente, ou seja, você paga a mesma quantia, ou a quantia que você escolher todos os meses para receber a edição. O endereço é apoia.se/Dragão Brasil. Lembrando que para você pegar, a gente ainda não tem um sistema de venda de edições anteriores, então por enquanto pelo menos, para você pegar a edição do mês, no caso para você pegar a 113 agora, que sai dia 9 de novembro, você tem que assinar, se eu não me engano, até dia 31 de outubro. Senão você não pega. Se você assinar no dia 1º ou no dia 2, aí você vai ter que esperar a edição de dezembro. Então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda, e a gente espera que vocês gostem do que a gente tem para oferecer para vocês.